no seu capítulo 12. Glória a Jesus. Eclesiastes, seu capítulo 12. Vou esperar os irmãos acharem. Eu sei que a hora já está avançada. Prometo não demorar, mas peço um pouco de paciência para os irmãos também, tá bom? Tivemos uma manhã aqui gloriosa. O Senhor falou muito aqui pela manhã. Sei que muitos estão cansados, mas nesse momento eu quero ler com os irmãos Eclesiastes, no seu capítulo 12, o versículo 1, que diz assim: lembra-te também do teu Criador, nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos, de quais venham dizer, não tenho nele contentamento. Eu vou ler mais uma vez. Lembra-te também do teu Criador, nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos, dos quais venham dizer, não tenho neles contentamento. E você pode se assentar. Aleluia. Gabriel está aqui me ajudando. Vai ser assim, varão. Quando eu for, você vai. Quando eu parar, você para. É ligadinho aqui comigo, tá bom? Aleluia. Irmãos, há um mês atrás, eu li aqui no culto do jovem esse texto. E eu falei assim, quando eu tiver oportunidade, eu vou pregar esse texto, porque ficou só uma colher. Já viu quando a gente quer se alimentar, algo está muito bom e a gente quer mais? E eu senti a necessidade de aprofundar mais nesse texto. Esse texto ele vai falar de uma juventude com um passar para a velhice. E eu peço muito a atenção aos irmãos e o cuidado, porque eu vou trocar a palavra velhice para a palavra idônea, que tem o mesmo significado, para que os irmãos venham entender e não sair daqui confuso nem magoado. Me chamou de velho, falou o que não deve falar, mas então os irmãos entendam que a palavra respeitosamente velhice vai ser transferida para idônea. Amém, igreja? Oh, glória a Jesus. Irmãos, os textos do livro de Eclesiastes, ele vai falar no capítulo 12, Salomão, no findar da sua carreira, ele vai escrever alguns livros, e com esse se encontra Eclesiastes. E Eclesiastes, aqui no capítulo 12, ele fala: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes, o tema, ele vem falando assim: conselho diante de uma brevidade humana. Isso me chamou a atenção, a palavra brevidade, porque a palavra brevidade, ela significa curta duração. Nós sabemos que no Antigo Testamento, a Bíblia, ela vem falando de várias genealogias antes de Noé, e nós vamos ver que quando o Senhor, lá em Gênesis, começa a falar da genealogia, nós vamos se assustar com o tempo em que os irmãos nossos na fé tinham, porque Adão, ele viveu até 930 anos, Enoque viveu 365 anos, Matusalém, o homem mais idôneo da Bíblia, ele viveu 969 anos. Lameque viveu 777 anos. Olha quanto tempo. Eu estava estudando esse texto em casa, e eu falava comigo, olha quanto tempo a gente ia ter para aproveitar a vida. Imagine viver 969 anos, 777 anos.
a gente ia ter tempo para fazer muita coisa. Só que seria uma maravilha, não é? Só, irmãos, que o povo de Deus, olha só, Enoque viveu 365 anos e foi transladado por Deus, foi levado aos altos céus, porque ele era tão fiel a Deus, tinha uma fidelidade, uma integridade a Deus, que Deus rapta Enoque da terra. E a Bíblia também vai falar, aleluia, que Lameque, ele era pai de Noé. Olha, começou com Enoque, foi para Matusalém, veio Lameque, e quando Lameque termina a sua carreira aqui na terra, que ele tem o seu filho Noé, a Bíblia vai dizer que ele vai deixar uma bênção sobre a vida de Noé. Ele vai dizer, abençoado por seu pai, porque ele precisava dar continuidade à obra de fidelidade de Deus na terra que estava se corrompendo. Entenda, Noé, ele tinha que continuar a fidelidade que vinha da sua geração. A Bíblia vai dizer que quando os homens, eles começam a se corromper, eles começam a tirar a sua fidelidade a Deus, começa a coabitar com mulheres estranhas, o Senhor, ele vai falar assim, lá em Gênesis 6:3, se você ler depois, que o Senhor, Elias, ele vai dizer assim, o meu espírito não pode coabitar muito tempo com o povo, com o ser humano, porque eles também são carne, eles também são pecadores. Então o que Deus faz? Deus vai diminuir o fôlego de vida do ser humano na terra. Quem agora vivia 200, 300, 900, 400 anos, agora vai poder viver só até 120 anos. Não é eu que digo isso, é a palavra de Deus. Lá em Gênesis 6:3, você pode abrir aí e ler. Deus, ele vai limitar o ser humano para 120 anos. Olha o que o pecado, ele pode criar no ser humano. Ele deixa de dar liberdade de vida para o ser humano, o pecado. E isso é muito assustador. Mas olha, vamos continuar a palavra de Deus? Louvado seja Deus. Eu quero fazer uma pergunta nessa noite aqui para os irmãos. O que é melhor? Ser jovem ou ser idôneo? Eu vou repetir a resposta. A pergunta. O que é melhor? Ser jovem ou ser idôneo? Eu sei que a tua resposta é dizer ser jovem, porque jovem tem vigor, porque jovem pode estudar mais, alcançar uma profissão, jovem ainda vai noivar, ainda vai casar, jovem tem muitos sonhos, jovem vive de aventura. Então, se a gente fosse escolher, a gente ia querer ser jovem para sempre, porque é bom, não é, ser jovem? Às vezes a gente olha e fala, minha época de jovem. A gente fala isso. Mas, irmãos, entenda. Será que existe algum jovem que não queria chegar a ser idôneo? Por quê? Quem já é idôneo, já teve a oportunidade de viver a juventude. Mas será que no século 21, quem é jovem tem a convicção que vai chegar até a fase da melhor idade na idônea? Será que, vamos colocar por exemplo, a irmã Lourdes, que já conta várias experiências aqui na igreja, conta várias coisas, a irmã Rita também, sempre tem uma experiência para contar, já passaram pela juventude, hoje estão aí caminhando na idônea, estão aí
mas tem experiência para contar. Mas eu, você, que ainda estamos caminhando na juventude, será que a gente tem a convicção que a gente vai chegar até a velhice? Você já fez essa pergunta? Embora a velhice ela não seja muito apreciada, que a gente quer ficar sempre jovem, né? A gente não quer envelhecer. Todos nós sonham em chegar lá. Porque chegar na fase da velhice é você dizer: obrigado, Deus, pela oportunidade de experimentar a vida com longanimidade. Olhar para um jovem, uma criança e dizer: eu já fui uma criança, eu já fui um jovem, eu já fui um adolescente, eu também já passei na fase do casamento. Então nós temos que parar para pensar que muitas das vezes a velhice ela não é ruim, porque quando você chega lá, você tem uma satisfação de poder ter uma vida de longanimidade. E isso é um privilégio, porque muitos não chegam à idade de 70, 80, 90 anos. O Maico tem mania de dizer assim para minha avó: ô dona Mista, a senhora já está com 85 anos, falta 15 anos, 12 anos para a senhora morrer, a senhora não está com medo não? Ela fala: eu não. Eu vou viajar mesmo, eu vou passear mesmo. Ela pinta cabelo, ela faz unha, ela passeia. Vó, vamos ali? Vamos. E eu adoro ir na casa dela, que sempre que eu vou lá, eu falo: vou ver se tem um vestido aqui para mim. Porque ela se veste igual mocinha. Então, a velhice, ela não é um momento ruim. Porque eles chegaram lá e você vai chegar? Tu não tem essa resposta. E isso é muito ruim. Porque é aí que a gente tem que ficar atento na nossa vida. Ô Glória, você está entendendo? Diga amém. Ser idoso é muito melhor, porque nessa idade a pessoa tem certeza de que um dia ela já foi jovem. E tem certeza que ela passou por todas as fases. Mas agora eu quero fazer outra pergunta para a igreja. A pregação hoje está diferente, mas você vai entender. Eu quero fazer outra pergunta para a igreja. Qual seria a sua idade se você não soubesse quantos anos você tem? Eu quero que a igreja compartilhe comigo essa pregação. A irmã Cida está rindo ali. Qual seria a tua idade? Você pode gritar aí alguma idade? Carol, qual seria a tua idade se você não soubesse que tinha? Aí a Carol diz assim para mim: eu acho que eu tinha uns 6 anos, porque eu sou alegre, sou menina, gosto de brincar. Aí eu olho, vamos ver a outra, o irmão Edson. Eu tenho uns 15 anos, sou garotão ainda. Ainda dou flores para Dona Maria, para Cida. Eu ainda gosto de levar ela no restaurante para comer, só eu e ela. Então, qual seria a sua idade se você não soubesse a idade que teria? Porque a idade não quer dizer nada. A idade não quer dizer nada. Sabe por quê? Eu tenho a resposta para te dar nessa noite. A velhice, diga comigo, a velhice. Está muito fraca. A velhice só começa quando se perde o interesse pela vida. Eu vou repetir. A velhice só começa quando se perde o interesse pela vida. Quando você começa a perder o interesse, eu já estou com meus 30, 40, já acabou minha fase de garotão. Olha aí você perdendo o interesse pela vida. Mas quem te diz que existe idade para você viver uma juventude diante de Deus? É só você saber aproveitar ela.
É só você parar para pensar e dizer: será que eu estou aproveitando essa juventude? Hoje eu cheguei na minha casa, aí enquanto a comida estava no fogo, eu falei: olha que maravilha, Maico. Nós tudo, eu, meus filhos sentados no sofá. Aí ele falou: televisão de 75, uma árvore de Natal montada para as crianças, ventilador ligado, ele falando. Aí eu falei: que maravilha. Às vezes a gente não é grato pelo que nós temos. Às vezes a gente é ingrato pela vida. Diga para o irmão que está ao teu lado: você tem aproveitado? Você tem aproveitado a vida que Deus tem te dado? Você tem aproveitado cada respirar seu? Oh, aleluia! Nós falamos aqui qual seria a idade que você teria se você não soubesse quantos anos tem. Aí a resposta foi, né? A velhice só começa quando se perde o interesse pela vida. E é por isso que Salomão, ele fala em Eclesiastes 12: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. É dizendo para mim e para você: lembra do teu Criador enquanto tu tem vida. Lembra do teu Criador enquanto você respira. Lembra do teu Criador enquanto você pode andar, enquanto você pode falar, enquanto você pode estar na presença dele, porque o mau dia chega, e esse mau dia não é a velhice. Esse mau dia é você perder o interesse pela vida, é deixar de viver. E como que você tem uma vida alegre, feliz, plena? É quando você tem Jesus. É quando você está conectado com Cristo. Oh, aleluia! Enquanto estiver viva, sinta-se viva. Fala para alguém do teu lado: enquanto você estiver viva, sinta-se viva. Tu não está morta, não. Tu não está morto, não. Só que muitas das vezes a gente acha que está tudo acabado, que não tem mais esperança, que o Senhor não vai me dar mais um casamento, que o Senhor não posso mais fazer um curso, já passou minha fase. Não passou não, igreja. Você ainda pode fazer muita coisa. Você pode viver muitas coisas ainda, porque um dia para você é como se fosse 1000 anos para Deus. Então, se você vive um dia como se fosse 1000 anos para Deus, se o Senhor faz muita coisa em um dia, quantas coisas Ele não pode fazer em 1000 anos? Sinta-se viva enquanto você estiver viva. Sabe por que eu falo isso? Porque Salomão, eu fiquei surpresa quando eu li sobre Salomão hoje. Porque a gente tem a história de Salomão, ele recebendo a posse de tudo que era do seu pai, pedindo a Deus sabedoria e conhecimento. Até aí a gente sabe. Mas você já parou para pensar que ele teve grandes heranças? Por quê? Porque quando seu pai morre, ele vai reinar no lugar do pai dele. Ele tinha menos de 18 anos quando ele reinou. Aleluia. Quando ele reinou, ele tinha menos de 18 anos de idade. E a Bíblia vai dizer que vai chegar um momento que Deus vai chegar para Abraão e vai dizer para Salomão e vai dizer assim: Salomão, pede tudo o que queres. Ele vai olhar e vai dizer assim: Deus, eu não quero nada, apenas sabedoria e conhecimento. Olha aqui, jovem,
Ele poderia pedir, foi Deus que falou para ele que ele podia pedir. Ele podia pedir riqueza, ele podia pedir as mulheres mais bonitas daquela época. Ele podia pedir uma vida boa, sucedida. Mas ele vai pedir o quê? Sabedoria e conhecimento. Deus fica surpreso com a petição de Salomão. E ele vai dizer: Salomão, porque tu me pediste só isso? Olha, eu vou te acrescentar muita coisa. Aleluia. Eu não vou te dar só sabedoria e conhecimento. Eu vou te dar riquezas, eu vou te dar bens, eu vou te dar honra, eu vou te dar glória. E eu já quero liberar uma palavra nessa noite para a igreja. Saiba pedir. Porque quando a gente sabe pedir, a gente não ganha só aquilo que a gente quer. Deus dá muito além daquilo que nós pedimos. Eu não sei qual tem sido a tua petição para Deus, mas eu quero te ensinar através da palavra nessa noite. Sabe pedir. Peça aquilo que mais vai ser utilizado na tua vida. Porque as demais coisas, o Senhor Ele acrescenta como Ele acrescentou na vida de Salomão. Só que vai chegar uma fase, e é aqui que eu quero encerrar minha mensagem. Salomão, ele reinou no lugar do pai. Salomão teve grandes riquezas, bens, honra, glória. Mas vai chegar um momento na vida de Salomão em que ele vai se corromper. E é aqui que eu fiquei surpresa. Porque a Bíblia vai dizer, lá em 1 Reis, no seu capítulo 11, que Salomão, ele se desviou do caminho do Senhor, envolvendo-se com mulheres estrangeiras e tornando-se idólatra. Presta atenção, igreja. Olha aqui, ele recebeu o reinado no lugar do teu pai. Ele tinha heranças. Olha como foi a juventude dele. E nós sabemos aproveitar a oportunidade que Deus nos dá. Por quê? Porque ele tinha bens, ele tinha riqueza, ele viveu uma vida próspera. Mas chega um momento que por um pecado ele se corrompe. E é aí que está a intervenção da tua juventude. Porque se você não saber aproveitar ela, o pecado ele te dá uma rasteira. Não se assusta. Porque se você não vigiar, Deus te dá. Deus prospera a tua vida. Deus honra o teu ministério. Mas se você não vigiar, o diabo ele te dá uma rasteira. Salomão não vigiou. Se contaminou com mulheres estrangeiras. E olha, não foi pouca não, mais de 700 mulheres. O homem virou pecador contaminoso, viveu com 700 mulheres. E elas conseguiram corromper a vida de Salomão. Só que o que me chama a atenção é que se ele começou o reinado dele com menos de 18 anos e reinou no lugar do seu pai por 40 anos, olha quanta chance de vida Salomão teve. Apenas 58 anos para viver. E na carreira dele, aonde ele poderia viver muito mais, ele se corrompe. E a Bíblia encerra a história de Salomão dizendo, reinou 40 anos e adormeceu com seus pais. Olha o que nós falamos aqui nessa noite. Temos que saber aproveitar, porque vai chegar um momento em que você não vai ter prazer de viver. Você não vai ter mais o prazer, o gozo, aleluia, de viver. E quando isso chega, é perigoso, porque o que você tem feito para Deus? O que você vai deixar de legado para Deus? Salomão teve uma vida sucedida, mas deixou um legado terrível. Olha,
foi pecador, idólatra, aleluia, começou a adorar outros deuses. E aí, irmã Cristiane, como fica a situação de Salomão? Adormeceu com seu pai, teve período pouco de vida, a vida dele não foi prolongada, a vida dele não foi aproveitada. E eu quero fazer uma pergunta para a igreja nessa noite. Qual tem sido o teu prazer na lei do Senhor? Aleluia. Qual tem sido o teu prazer em viver para o Senhor? Aleluia. Porque essa carne aqui fica aqui, mas o que vai permanecer eternamente é a tua vida com Deus. E é aí que nós temos que estar ligados. Porque temos que ter prazer em viver aqui na terra, mas temos também que ter prazer em viver, aleluia, eternamente com o Senhor Jesus Cristo. E para nós fecharmos, eu quero ler um versículo que se encontra em Marcos, no seu capítulo 8, versículo 36. Pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que aproveitaria o homem a ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você não pode estar pulando aqui, não pode estar glorificando, mas eu quero te dizer uma coisa, essa mensagem é de reflexão para mim e para você. O que eu tenho aproveitado para a obra do Senhor? O que tem sido o meu prazer na lei do Senhor? Porque viver uma vida boa, bem-sucedida, com muitas riquezas, prazeres, é bom. Mas e o final? Tu perdeu o necessário, que é a tua vida eterna com Deus. Vir na igreja não significa nada. Fazer devocional em casa não significa nada. Mas Deus quer que você tenha uma vida inteiramente entregada para Ele, de corpo e alma. Porque eu não te conheço, você não me conhece. E muitas das vezes, a gente vê aqui sepulcro calhado. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus não quer aparência só por fora. Ele quer vida por dentro. Ele quer fôlego de vida dentro. Ele quer uma vida restaurada por dentro. Porque não adianta você ganhar o mundo aqui, mas perder a tua salvação. E nessa noite, é noite de salvação. Aleluia! Receba essa palavra nessa noite, em nome de Jesus. E comece a se perguntar: Senhor, se eu não chegar na velhice, se eu não chegar lá nos 70 anos, que eu possa deixar legado aqui até o momento que o Senhor me permitir viver nessa terra. Eu quero agradecer a minha oportunidade. Dê uma linda salva de palmas para Jesus. Aleluia. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta nessa noite.